Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, nesse dia 8 de abril de 2021, graças a Deus, né, por tudo que Ele tem nos dado, né, por tudo que somos, por tudo que temos, né, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Ele tem nos dado, também pelo entendimento da palavra da igreja, né, discernimento da igreja no meio dessas religiões, né, que estão aí, enganando o povo, né? Com as suas filosofias, teorias, teologias contrárias à palavra, né? Amém, né, irmãos? Vamos lá prosseguir na nossa meditação. Estamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, nós lemos ontem, né? Vamos repetir ele aqui, ó. Porque se alguém for pregar os outros Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Olha aí, o Paulo, quer dizer, ele não estava escrevendo só para, né, os coríntios, né, estava escrevendo para a igreja toda, e de todos os tempos. Olha aí que versículo tão atual, né? É como se ele estivesse escrevendo hoje, né? Se alguém for pregar os outros Jesus, que nós não temos pregado, quer dizer, nós apóstolos, né? Se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, então vocês com razão vão sofrer, né? Com razão sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. É porque que Paulo está falando isso? Porque ele foi enviado pela igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia sustentou Paulo por algum tempo, né? Certo? Depois, ele se sustentava com o seu trabalho, né? Depois não, sempre, né? Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, além dos irmãos da Macedônia, né? E em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Caia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião. Cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Parece que foi hoje, né, irmãos, que ele escreveu isso aqui, né? Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, né? Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Qualquer né, coincidência, né? Ou qualquer semelhança é mera coincidência, né? Com todas as religiões que estão aí. Então, naquela época, estava lá, né? Os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, né? Transfigurando-se em apóstolos de Cristo, pregando um falso evangelho, né? Um evangelho pervertido, né? Um evangelho que pregava Jesus Cristo, é os judeus, né? Segundo a lei. Além de outras coisas, né? Além de outro tipo de gente, né? E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
né? Pois é, para quê? Para enganar os incautos, né? E fazer o que ele está fazendo com a humanidade, enganando a humanidade. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, né? Então, os ministros da justiça, esses falsos apóstolos, né? Falsas igrejas, né? Falso evangelho, isso aí é obra do Satanás mesmo, obra dos espíritos malignos, né? Que se transformam em anjos de luz, né? Para poder enganar as pessoas. E vamos aí continuar aí agora com o versículo 16 do capítulo 11. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne. Eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas, no que qualquer tem ousadia, com insensatez fala, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Então, tá vendo aí? Ele está falando dos judeus, né? Também. Os judeus que estavam perseguindo ele, né? E perseguindo a igreja já. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Claro que não são, né? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Olha aí o prêmio, né, que ele recebeu do judeu, né? 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Falsos irmãos, né, irmãos? Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha aí a preocupação de Paulo, hein? Cuidado de todas as igrejas. E ele se sentia até oprimido, né? Para cuidar do seu rebanho, né? Das suas ovelhas, das suas virgens prudentes, né, irmãos? Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido em um cesto por uma janela da muralha. E assim escapei das suas mãos. A visão celestial
o espinho na carne. Né? Fui descido em um cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Né? Aí no capítulo 12 ele vai falar da visão celestial e do espinho da carne, né? Pois é, irmãos, então estamos aí, né? Terminamos aí o capítulo 11, segundo aos Coríntios, amanhã a gente vai ver o 12, né? Então nós estamos vendo aí o que Paulo descrevendo aí, a sua vida, né, como apóstolo do Evangelho da Verdade, né? O Evangelho libertador, né? Redentor, né? Que nós estamos aqui procurando colocá-lo na nossa vida, né? 24 horas por dia. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.